Fala pessoal, eu sou o Kalani e começamos agora mais um Café com Apostas, dessa vez para analisar os jogos da Copa do Rei, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de janeiro, primeiro final de semana do mês. Não teremos jogos de muitas ligas convencionais, inclusive da Espanha, e teremos a Copa do Rei, onde já estamos na última fase antes das oitavas de final. Teremos 16 jogos, onde 8 equipes se classificarão e disputarão as oitavas. Mas antes da gente analisar essas partidas, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo da Copa do Rei, onde tínhamos uma lista curta com apenas 3 entradas, inclusive 3 backs. Tínhamos um back ao Raio Vallecano a 1,33 que visitou a equipe do Yecleano da 4ª divisão e venceu. Um back Las Palmas a 1,40 que acabou empatando a partida, venceu apenas na prorrogação. E por fim um back alto, um back Elche a 1,90 que venceu fora de casa a equipe do Linhares. Então essa foi a lista do último vídeo. Tivemos 2 greens, um red, então já vamos fazer ela e partir para as análises dessa rodada da Copa do Rei. Começando com o Lugo e Atlético de Madrid no sábado, ao meio-dia, odds do bolso 1,22, 1,28, odds do Atlético de Madrid tem um gap. No dia do jogo essa odd deve estar por volta de 1,25, a equipe do Ludo, que é da 3ª divisão, ocupa no momento a 8ª colocação, briga aí para subir para a La Liga 2. E o Atlético de Madrid, que não tem o que se falar, é uma equipe do topo do futebol espanhol, talvez a 3ª maior força atualmente, faz uma bela campanha na La Liga e vai visitar a equipe do Ludo, e o mercado nos oferece uma odd de 1,22. É uma odd baixa, uma odd delicada de se trabalhar, e apesar de eu acreditar que tem um valor nessa odd, geralmente nesses jogos de Copa a gente tem as equipes indo com times muito mesclados, não dando tanto valor para a partida, deixando para jogar no segundo tempo quando precisa do resultado. E apesar de acreditar que se justifica sim essa odd pela discrepância das equipes, eu não vou nesse back Atlético de Madrid, não vou colocar na nossa lista. Gostaria dessa odd um pouco mais alta, ali por volta de 1,40, 1,50. Se fosse na casa do Atlético de Madrid, talvez entraria na nossa lista esse back, mas a 1,22 eu prefiro ficar de fora. No live talvez a gente possa ter uma oportunidade boa com o mercado estabilizado. Caso o Atlético de Madrid mande os titulares e demonstre vontade, pode ser interessante essa odd baixa. Espanhol e Getafe, odds do bolso a 2,86 para o Espanhol, 2,70 para o Getafe. A equipe do Espanhol faz uma bela campanha na La Liga 2 até o momento. É o 5º colocado, já esteve melhor, mas em casa principalmente é uma equipe muito forte, só perdeu um jogo em 11 disputados. E o Getafe, como nós conhecemos, também faz uma campanha extremamente sólida na La Liga, porém grande parte dos pontos conquistados do Getafe são em casa, onde assim como o Espanhol tem apenas uma derrota nos jogos com o mando de campo. Acredito ser um jogo parelho, sim. As odds estão muito bem colocadas na minha visão, mas eu tenho uma impressão que o futebol espanhol é muito parecido com o brasileiro na questão de mando de campo. Eu tenho uma leve impressão que alguns times costumam jogar de uma maneira em casa e quando joga fora de casa não consegue desempenhar o mesmo futebol, e acredito que isso ocorra com a equipe do Getafe. Mesmo estando em divisões diferentes no momento, historicamente essas equipes são parelhas. O espanhol costuma frequentar a La Liga e pela campanha muito sólida do espanhol em casa, eu vou dar um voto de confiança a eles e vou iniciar a nossa lista com um lei Getafe na odd de 2,70. Acredito sim que é jogo para trabalhar em lei ao Getafe, ainda mais se for com um time mesclado, visto que faz uma campanha sólida na La Liga, e focar em 2 competições pode acabar tirando o foco da equipe de permanecer na 1ª divisão. Elche e Girona, odds do bolso a 13,50 para o Elche, 2,14 para o Girona. Se o Girona fosse titular, era jogo para trabalhar em back Girona nessa odd alta, mas eu vou mostrar aqui para vocês que nas 2 partidas da Copa do Rei que o Girona disputou, ele foi com uma equipe totalmente reserva, sim, conseguiu vencer os jogos, afinal os adversários eram muito fracos, mas a gente pode ver aqui que o Girona está disputando o título da La Liga e muito dificilmente vai dar importância para essa Copa do Rei. Está numa briga direta pelo título com o Real Madrid e joga contra o Elche fora de casa, deve mandar um time reserva novamente e isso dificulta muito o nosso back. A equipe do Elche faz uma campanha de meio de tabela na La Liga 2, ao 12º colocado, e me falta confiança no Elche para colocar esse lei ao Girona na nossa lista, mas eu acredito sim que no live o valor vai estar em lei Girona, ainda mais se eles forem com a equipe reserva. Então caso você for trabalhar essa partida, eu recomendo ficar de olho na escalação do Girona, que pode ter um valor alto para trabalhar contra eles nesse jogo. Huesca e Raio Vallecano, odds do bolso a 13,50 para o Huesca, 2,30 para o Raio, que faz uma campanha abaixo da média na La Liga nessa temporada, é o 11º colocado, não vem desempenhando um bom futebol, venceu apenas a última partida nos últimos 5 disputados, inclusive contra o próprio Getafe que a gente acabou de comentar. E a equipe do Huesca também é uma equipe da La Liga 2,
está na zona de rebaixamento, ou seja, um jogo extremamente complicado, um back raio que se justifica pela unidade do adversário, apesar de ter uma odd interessante, não me agrada, principalmente pelo que o Raio vem desempenhando. Também um Lei Raio com o Ruessa, que é uma equipe que está brigando para não cair para a terceira divisão, também é algo que me desagrada completamente, então eu fico totalmente de fora desse jogo, carne de pescoço. Alavés e Betis, um jogo de La Liga na Copa do Rei, odds do Bolsa 2,58 para o Alavés, 2,84 para a equipe do Betis, jogo que já ocorreu em outubro, o placar foi 1-1, Betis saiu na frente, depois o Alavés empatou, um cenário muito parecido com o Alavés jogando em casa, e agora esse jogo vai se repetir, mas um jogo extremamente complicado. O Betis é uma equipe que, assim como eu falei para vocês que tenho a impressão que algumas jogam de uma forma em casa e de outra forma fora, o Betis é o exemplo claro, é o 7º colocado na La Liga. Em casa faz uma campanha muito boa, que não perdeu nenhum jogo, e fora de casa é terrível, oscila muito, tem apenas uma vitória em 10 jogos, mas um jogo extremamente complicado pro live, pra leitura de jogo no pré, muito difícil de fazer algo. A Alavés também é muito fraco, fico totalmente de fora dessa partida. Arandina e Real Madrid, o Arandina, que é da 4ª divisão, recebe o Real Madrid, odds do bolso 1,12 pro Real, 26 pro Arandina, não tem o que fazer, odd extremamente esmagada, Real deve conseguir passar, mas nessa odd eu fico totalmente de fora. Amorebieta e Celta de Vigo, odds do bolso 5,1 pro Amorebieta, 1,80 pro Celta, que venceu a última partida, respirou na La Liga, conseguiu sair da zona de rebaixamento. Será que o Celta não vai cair? Não sei, o tempo vai ter que nos dizer. A campanha do Celta é horrível na La Liga até o momento, mas a campanha do Amorebieta também é horrível na La Liga 2, está na zona de rebaixamento, quase caindo para a terceira divisão do futebol espanhol, ou seja, é mais um jogo em que o back se justifica pela unidade do adversário, e um back no Celta. No dia que eu gravo esse vídeo, 4 de janeiro de 2024, eu não faço contra nenhuma equipe. Acho que o Celta é uma equipe muito limitado, em casa de vez em quando até consegue fazer alguns bons jogos, mas quando joga fora é terrível, e pode até conseguir vencer o Amorebieta, afinal o adversário é muito fraco, mas eu também fico totalmente de fora dessa partida. Burgos e Mallorca, odds do bolsa 13,20 pro Burgos, 2,44 pro Mallorca. A equipe do Burgos, mais uma equipe de La Liga 2, é o 11º colocado, faz uma campanha sólida até o momento. Já o Mallorca vem fazendo uma campanha parecida também na La Liga, começou muito mal o campeonato, mas nos últimos jogos vem jogando bem e vem se reencontrando aos poucos. Mais um jogo extremamente complicado, inclusive de duas equipes que nunca se enfrentaram historicamente. Se a gente fosse ver pela Race, a Race do Mallorca seria um jogo para trabalhar em Lei Mallorca, mas eu tenho um total desconhecimento da equipe do Burgos, realmente não acompanho e não sinto confiança nele para fazer essa entrada. Pode ser um jogo interessante pro live, no pré eu fico totalmente em cima do muro. Castellón e Osasuna, odds do bolsa 13,55 pro Castellón, 2,22 pro Osasuna. O Castellón é da terceira divisão do futebol espanhol, inclusive é o líder, aí deve subir para La Liga 2, e o Osasuna é uma equipe chata de se enfrentar historicamente, costuma ser um adversário muito chato, principalmente contra os grandes, quando joga de forma recuada, explorando os contra-ataques, e vai visitar a equipe do Castellón, é o favorito, mercados na mod de 2,22, afinal, um time da terceira divisão e o outro da primeira, mas assim como no jogo do Raio e do Celta, é mais um back que se justifica pela ruindade do adversário. Esse é um tipo de entrada que eu não gosto de fazer, então eu vou ficar de fora também dessa partida. Ferrol e Sevilha, odds do bolsa 13,75 pro Ferrol, 2,08 pro Sevilha. O Ferrol, que subiu da terceira divisão, vem surpreendendo a todos na La Liga 2. É o segundo colocado, uma campanha extremamente sólida, e o Sevilha, que faz uma péssima campanha na La Liga, briga contra o rebaixamento, está apenas 2 posições acima da zona. O mercado pesando muito a favor do Sevilha, e eu já vou puxar junto do Getafe o Lei ao Sevilha na odd de 2,02. Acompanhei alguns jogos do Ferrol nessa temporada, uma equipe muito bem treinada, não se desespera, não fica dando balão, sabe tocar bola, joga em casa com o apoio da torcida contra o Sevilha, tem uma camisa pesada principalmente na Europa League, mas se isso não afetar os jogadores do Ferrol, se eles colocarem a bola no chão, não se assustarem por estar contra o Sevilha e jogar da forma que jogam contra as equipes da La Liga 2, acredito que é um jogo muito interessante para trabalhar esse Lei Sevilha. Essa odd de 2,08 me parece baixa, inclusive escrevi errado, é 2,08 não 2,02, e na minha visão é jogo para trabalhar Lei Sevilha, esse Ferrol Sevilha no domingo ao meio-dia. Unisionistas e Vila Real, odds do bolsa 7,2 pro Unisionistas, que está com um nome diferente aqui no bolsa de apostas, 1,41 pro Vila Real, mais um back que se justifica pela unidade do adversário. A equipe do Vila Real não faz uma campanha boa na La Liga. O Unisionistas está no meio de tabela da terceira divisão, a gente pode ver aqui que o Vila Real também está no meio de tabela da La Liga, deve conseguir se sobressair na partida, mas no jogo que o Vila Real teve
na Copa do Rei na última partida contra o Zamora, que era uma equipe da 4ª divisão, e complicou, tomou o gol, conseguiu empatar só aos 88 e na prorrogação se classificou, ou seja, acredito que o Vila Real possa se complicar nessa partida. É o modo de baixa, mas se justifica pela diferença técnica das equipes, mas eu também fico de fora por não confiar nada no Vila Real. Eibar e Bilbao, odds do bolso 3,95 pro Eibar, 1,93 pro Bilbao, um jogo extremamente interessante. Duas equipes que têm uma posição na tabela muito parecida, porém estão em ligas diferentes. O Eibar é o 7º colocado da La Liga 2 e o Bilbao é o 5º colocado da La Liga. O Eibar é uma equipe chata, todo ano briga pelo acesso da La Liga e acaba perdendo nos jogos de promoção de playoff. A diferença das equipes é muito grande, o Bilbao faz uma campanha extremamente sólida nessa temporada. E eu vou inaugurar a nossa lista de backs com esse back, é o Bilbao na odd de 2. A gente tem um gap no mercado entre 1,93 e 2,16, então vou dar uma arredondada para 2. Acredito sim que é jogo para trabalhar em back Bilbao, principalmente se eles forem com a equipe titular. Parece um mod muito interessante. Cartagena e Valência, odds do Bolsa 3,85 para o Cartagena, 2,06 para o Valência, que faz uma campanha mediana, em alguns jogos joga muito bem, outros joga muito mal, oscila bastante a equipe do Valência, mas atualmente é o 9º colocado da La Liga e o Cartagena está na La Liga 2 por enquanto. Afinal, é o Lanterna, faz uma campanha horrível, tá brigando contra o rebaixamento, e não me surpreenderia o Cartagena ir com uma equipe mista nesse jogo, visto que o Lanterna precisa fugir da zona do rebaixamento. Se focar em 2 competições pode acabar se complicando. Vejo um bom jogo para trabalhar a favor do Valência diante de todo esse cenário, e também vou colocar na nossa lista esse back Valência a 2,06. A equipe do Valência é superior ao Cartagena. Caso for com seus titulares, acredito que seja um jogo muito interessante para trabalhar esse back ao Valência nessa parte. Barbastro e Barcelona, que não tem muito o que se dizer. 6,2 para o Barbastro, vai estar muito mais alto na hora do jogo. Essa odd deve estar acima de 50. 1,11 para o Barcelona, não tem o que se dizer, não tem o que fazer. Com essa odd, o Barcelona deve passar assim como o Real Madrid, mas a 1,11 eu fico totalmente de fora desse jogo. Málaga e Real Sociedad, odds do Bolsa 5,7 para o Málaga, 1,49 para a Sociedad. O Málaga, que está na 3ª divisão, estava na 2ª temporada passada, caiu e deve subir novamente ao 3º colocado na 3ª divisão. E a equipe da Real Sociedad vem de 4 empates seguidos, porém nos últimos 10 jogos não perdeu nenhuma partida. É uma equipe bem sólida e na 1ª divisão é o 6º colocado, faz uma boa campanha. E visita o Málaga, que faz uma boa campanha até o momento, mas a diferença dessas equipes é muito grande. Uma tá na Champions League e a outra na 3ª divisão, apesar de baixa mod justa. E eu também vou de back Real Sociedad a 1,50 na nossa lista. Caso a Sociedad for com o time titular, acredito que esse back vai ser muito interessante, principalmente no live. E para fechar essa rodada de Copa do Rei extensa, com 16 jogos, a gente tem Tenerife e Las Palmas, odds do Bolsa 13,20 para o Tenerife, 2,48 para o Las Palmas. A equipe do Tenerife está na 2ª divisão, é o 9º colocado. Já o Las Palmas subiu da La Liga 2. De todas as equipes que subiu, é a que desempenha o melhor futebol, é o 10º colocado, já esteve melhor posicionado na tabela, deu uma caída ou um retorno na média, aí depende do ponto de vista, mas basicamente é um jogo extremamente complicado, em que precisamos da leitura de jogo para fazer alguma coisa. As equipes se enfrentaram muitas vezes na La Liga 2, mas agora é um cenário diferente, afinal uma está na 1ª divisão e outra na 2ª, um jogo complicado e 100% para o live. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você viu até aqui e gostou, deixe um like, sinta-se à vontade na seção dos comentários para deixar um feedback tanto positivo quanto negativo, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!